Luiz Felipe Nunes esteve no Palácio dos Bandeirantes com o Ricardo Nunes e com o Tarcísio de Freitas. Os dois estiveram por lá. Luiz, e aí, qual que foi o clima? Conta o que você viu lá, quando Luiz. a gente tá no recinto, dá pra sentir direitinho o que tá acontecendo, Tem aquela né? energia ali, né? Como é que tá? Deu ruído, deu faísca ou não deu faísca? Acho que não, né? Mantiveram ali, né? Bom dia, Sabino, bom dia, dia. Lupato, e também bom dia para toda a nossa audiência. Foi, em dado momento, muito protocolar. O próprio Lupato já falou que era uma agenda para falar sobre defesa civil que começou às 3 horas da tarde. Mas nem Ricardo Nunes nem Tarcísio de Freitas estavam lá às 3 da tarde. O Ricardo Nunes, por exemplo, chegou 3h42. Já no meio ali, talvez para tirar um pouco da atenção, a gente não sabe. Eu, quando cheguei, saí do Bora Brasil às 3, cheguei um pouco esbaforido, cheguei em cima da hora, aí olhei, não vi nem Tarcísio, nem Nunes, achei esquisito. O Ricardo Nunes chega às 3h42 antes do Tarcísio de Freitas, cumprimenta todas as pessoas que estavam ali, inclusive o André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, estava discursando na hora que chegou o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes faz aqueles cumprimentos, cumprimenta de maneira mais Quer dizer, efusiva. o evento começou sem os dois. Começou sem os dois. Tinham cadeiras vazias ali quando começou a coletiva. Primeiro teve o Coronel Engel, que até falou ontem aqui sobre a Defesa Civil. Depois o André do Prado, que deveria falar mais tarde, mas teve um adiantamento do seu discurso porque ele justamente iria para a Lesp para a votação do orçamento de 2024 que foi aprovado. Ricardo Nunes chega nesse contexto, cumprimenta de maneira mais entusiasmada o Kassab, ex-prefeito da cidade de São Paulo e hoje membro importante do governo, Tarcísio de Freitas, e o Tarcísio só vai chegar no fim do evento, ele chega 4h25 da tarde, já bem ali, perto do encerramento, só para fazer um discurso. Na hora que ele chega, cumprimenta o Ricardo Nunes de uma forma bem protocolar, não teve um estranhamento. Até porque a gente lembra, como o próprio Sabino nem trouxe... Nem efusividade, nem estranhamento. O cumprimento do Nunes com o Kassab foi muito mais entusiasmado. O deles, de Tarcísio e de Nunes, é um pouco mais contido, mas como o próprio Sabino trouxe aqui, você falou um pouco antes, eles conversaram antes desse evento. Muito possivelmente existe uma conversa, os dois são políticos de longa data, sabem que a imprensa estaria lá e estaria vendo todos os movimentos dos dois. Então eles se cumprimentam, não tem um estranhamento, sentam... O mais neutro possível. O mais neutro possível um do lado do outro e logo depois acontece uma cerimônia de premiação a representantes da Defesa Civil e aí sim eles aparecem um do lado do outro na frente do palco e se cumprimentam de uma maneira mais forte, dão um certo abraço ali, uma coisa mais para mostrar que realmente não tem atrito, não tem nada a ver, deixa disso. Colocaram panos quentes. Logo depois da cerimônia, teve a coletiva de imprensa apenas do Tarcísio. Ricardo Nunes não discursou, eu compareci à coletiva do Tarcísio de Freitas e as primeiras perguntas foram justamente sobre a relação dele com o Ricardo Nunes. E o Tarcísio novamente fez o trabalho de colocar panos quentes. Na primeira pergunta ele diz que a prefeitura não aumentou as tarifas porque, de fato, o orçamento de prefeitura e governo é diferente, ele não colocou como uma forma de disputa entre os dois. Depois houve o questionamento de, por que o prefeito Ricardo Nunes ou a prefeitura se disseram surpresos com o anúncio de aumento da tarifa? O governador Tarcísio de Freitas colocou novamente, não falou mal do Ricardo Nunes, disse que provavelmente foi um mal-entendido, não teve uma surpresa, porque justamente quando o Ricardo Nunes disse a Tarcísio que teria tarifa zero aos domingos, Tarcísio já teria replicado de maneira cordial. No domingo, na reunião no Na Palácio própria reunião, então ele disse, não tem nada a ver com isso. Hoje o orçamento, e ele inclusive usou a data como uma espécie de fuga, ele disse, o orçamento está sendo votado hoje já com a previsão do subsídio do governo ao metrô e trem com a conta do aumento da tarifa. Ele revelou que o subsídio em 2024 ficaria em 2 bilhões. Ele falou, o prefeito sabe disso, a gente já teve essa conversa antes, então não tem nenhuma discrepância, nada contra o prefeito Ricardo Nunes. Aliás, o começo do discurso do governador Tarcísio de Freitas antes dessa coletiva foi, a primeira coisa que ele disse foi agradecer ao Ricardo Nunes. Ele diz, agradeço a presença do Ricardo Nunes e aos outros 40 prefeitos que estão aqui, mas ele cita nominalmente o Nunes.
Provavelmente essa conversa anterior eles já se acertaram, sabiam da presença da imprensa e as assessorias trabalham e trabalham muito para que não houvesse nenhum ruído, para que a gente aqui dos jornais não pudesse se aproveitar dessa situação no dia seguinte. Imagina, Sabino, se por exemplo ontem Tarcísio num canto, sentado na cadeira, e Ricardo Nunes no outro. Exato. Ia ser a capa do jornal hoje, Não, né? mas não aconteceu e o prefeito Ricardo Nunes fez questão de ir até o Palácio dos Bandeirantes ontem para mostrar exatamente que não havia essa discordância. E os atrasos aí, também nenhuma ligação agenda, entre a né? relação dos Sim. dois. Eu ia até brincar De agenda. eu ia brincar com o Luiz aqui, falar assim, Luiz, você não sabe a sorte que você teve do evento começar sem os dois, porque às vezes quando espera, imagina, o evento ia começar às 4h30, aí você fica então. lá esperando. Eu cheguei e já tava eu como novato de Palácio dos Bandeirantes. Quando cheguei não vi a presença dos dois, mas quando vi que as cadeiras que estavam vagas eram uma do lado da outra, já deu pra perceber que sentariam do lado e pra quem não tinha o contexto, parecia mais um dia normal. Até porque isso é o cerimonial, é protocolar, né? O Luiz, você falou que é um novato na reportagem, nem tanto assim, mas eu vou falar baixinho aqui para ninguém nos ouvir. 39 anos de reportagem aqui nesse microfone falando com vocês, o que me pareceu o resumo da ópera. Os dois deram uma demonstração ali, olha, eu sou prefeito de São Paulo e o outro assim, eu sou governador de São Paulo, né? Mais ou menos isso, sem necessariamente uma discordância eleitoral, política, mas apenas ocupando o espaço que é efetivamente de cada um, né? Sem dúvida.